Capítulo 411 A noite antes do torneio, parte 1. Mesmo que já tenham se passado alguns dias desde que Evan transformou o gatinho em um morto-vivo das sombras, ele ainda não foi capaz de ver sua habilidade usando o segundo efeito da habilidade Growth Link. Embora Evan não tivesse certeza, se tivesse que adivinhar, diria que tinha algo a ver com a forma estranha como morreu. Ele perguntou a Hannah o que aconteceu naquele dia quando ele tentou controlar seus mortos-vivos sombrios usando sua habilidade psíquica, mas mesmo o gatinho não tinha certeza do que aconteceu. De acordo com ele, assim como suas ondas psíquicas entraram em seus corpos sombrios de mortos-vivos, ele recebeu uma forte reação e morreu como resultado. Ele até perguntou aos outros mortos-vivos das sombras se eles sentiram alguma coisa quando Hannah tentou controlá-los, mas todos balançaram a cabeça porque não sentiram nada. Quando Evan pousou no terraço do hotel, ele viu um homem com o rosto ensanguentado e dentes quebrados olhando para Hannah com uma expressão de adoração no rosto. Embora ele já soubesse que o poder espiritual de Hannah estava fora de cogitação, ainda era difícil para ele acreditar com que facilidade ele controlava um caçador de rank a mais. Miau! Depois de ver Evan, Hannah correu em direção a ele como um gatinho animado. Só de olhar para ele, Evan percebeu que era um pedido para elogiá-lo por capturar uma pessoa suspeita. Evan revirou os olhos ao ver a expressão animada de Hannah, mas ainda assim o pegou nos braços e deu um tapinha em sua cabeça. Então quem é esse cara agora? Evan murmurou para si mesmo e caminhou em direção ao homem enquanto carregava Hannah. O homem ainda estava sob o controle de Hannah, então ele não reagiu quando Evan parou na frente dele. Após uma inspeção cuidadosa, Evan percebeu que o homem estava usando uma máscara, mas ela estava completamente quebrada por algum motivo. Parece que ele é apenas mais um cachorro da Guilda das Trevas, já que estava escondendo o rosto, disse Evan e olhou para Hannah. Você pode controlá-lo de tal forma que ele responda a todas as perguntas que eu faço. Ele poderia ter transformado o homem em um morto-vivo sombrio para obter todas as respostas, mas não o fez porque não tinha 100% de certeza de que o homem à sua frente era um inimigo. Ao ouvi-lo, Hannah acenou com a cabeça e seus olhos piscaram mais uma vez. Miau! Depois de alguns segundos, Hannah olhou para ele e miou, dizendo que agora ele pode fazer perguntas. Você é o melhor, Evan disse ao pequeno gato com uma voz genuína e olhou para o homem. Qual é o seu nome, senhor? Evan perguntou enquanto se sentava na beira do terraço. Nicole, o homem respondeu imediatamente com os olhos fixos em Hannah. Então, senhor Nicole, quem te mandou aqui? E qual foi o seu motivo? A presidente Natasha me enviou aqui. Ela queria que eu ficasse de olho no hotel onde os participantes do torneio estão hospedados para que eu possa protegê-los. O que? Evan se levantou e olhou para o homem com uma cara chocada. Você veio aqui para proteger os participantes do torneio. Sim, o homem acenou com a cabeça, ainda olhando para Hannah com adoração. Eu acho que você deveria dar uma olhada em... *K, Evan não pode deixar de xingar quando percebeu que o pequeno Neko-chan espancou a pessoa errada. Ele estava pensando que essa pessoa poderia ser alguém da Guilda das Trevas ou parente da pessoa que usou a Maldical Infibling nele. Mas ele nunca pensou que seria alguém da Associação de Caçadores. Sua boca não consegue evitar se contorcer ao ver os dentes quebrados do homem. Bem, não faz sentido chorar pelo leite derramado, disse Evan e convocou Elísia. Cúrio. Elísia estendeu a mão e uma energia branca envolveu Nicole. Em apenas alguns segundos, Nicole se recuperou totalmente, mas ainda permaneceu sob o controle de Hannah. Depois de curar Nicole, Evan pensou no que deveria fazer com ele quando de repente uma pergunta veio à sua mente. Por que a presidente Natasha mandou você aqui para proteger os participantes? Quer dizer, há alguém que queira prejudicá-los. Evan sabia que Será tinha como alvo estudantes que possuem um físico único e estão aqui para participar do torneio, mas ele sabia disso apenas por causa das informações que coletou no passado. Segundo ele, é muito improvável que Natasha soubesse desse assunto, então ele ficou realmente confuso porque ela mandou esse cara aqui.
Ao ouvir a pergunta de Evan, o homem balançou a cabeça. Não sei, ela apenas me disse para ficar de olho aqui e evitar qualquer tipo de acidente. Mas se eu tiver que adivinhar, diria que ela me mandou aqui por causa do que aconteceu ontem. É assim mesmo? Evan disse, sentindo-se estranho por ela tê-lo enviado para proteger os alunos. Como atualmente há muitos professores de nível A mais presentes no hotel, a menos que um caçador de nível S tente fazer algo, Evan tinha certeza de que nada poderia acontecer aqui. Mesmo achando estranho, ele não pensou muito sobre isso. Hannah, ele não vai se lembrar dessa conversa depois que você parar de controlar a mente dele, certo? Evan perguntou por que ele se lembra de como os monstros que Hannah estava controlando no deserto ficaram confusos depois que ele morreu e eles recuperaram os sentidos. Hannah acenou com a cabeça depois de ouvir Evan. Vendo que estava balançando a cabeça, Evan mais uma vez olhou para Elysia. Sem dizer nada, Elysia caminhou em direção a Nicole. Depois de chegar na frente dele, Elysia ergueu uma das mãos e deu-lhe um golpe de karatê. Os olhos de Nicole rolaram dentro de sua cabeça e ele desmaiou imediatamente após receber o golpe de karatê. Evan ficou com inveja quando viu isso porque ele também queria fazer as pessoas desmaiarem com apenas um único golpe de karatê, mas infelizmente, onde quer que ele tenha tentado algo assim no passado, nunca funcionou. Vamos dormir bem, já que o torneio começará amanhã, Evan murmurou para si mesmo e decidiu voltar. Já que Nicole veio aqui para protegê-los, ele não tinha intenção de machucá-lo. Mas quando estava se preparando para voltar, ele olhou em uma determinada direção e seus olhos brilharam. Ele tentou focar com seus sentidos espirituais e logo um leve sorriso apareceu em seu rosto. Espero que esse cara seja útil, Evan murmurou e sentou-se na beira do terraço mais uma vez. Fim do capítulo. Capítulo 412. A noite anterior ao torneio, parte 2. Saltando de um prédio para outro, a figura borrada de um homem se movia em direção ao Moonlight Hotel. A aura ao redor do homem era a de um caçador rank BI, pela sua figura embaçada, estava claro que ele estava usando uma habilidade para esconder sua presença. Droga, por que diabos eu sempre consigo esse tipo de tarefa de merda? O homem amaldiçoou baixinho enquanto continuava avançando. O nome do homem era Ralph e ele era um assassino de baixo escalão da organização Fantasma. A pessoa que foi assassinar Evan ontem não contatou a organização mesmo depois de mais de 24 horas. Então eles enviaram Ralph aqui para verificar se ele consegue encontrar alguma informação sobre ele. Enquanto Ralph estava em movimento e a poucos quilômetros do hotel, de repente sentiu um arrepio na espinha. Antes que ele pudesse entender a razão por trás do frio repentino, uma elfa negra com olhos roxos flamejantes apareceu diante dele e deu-lhe um golpe de karatê bem no pescoço. Os olhos de Ralph rolaram dentro de sua cabeça e ele desmaiou imediatamente. Elysia levantou Ralph inconsciente e o levou ao terraço do hotel onde Evan a esperava. Só de olhar para seu rosto torto, posso dizer que ele não é uma boa alma, Evan murmurou e deu um tapinha na cabeça de Hannah. Você pode controlar a mente dele também. Hannah acenou com a cabeça e ondas psíquicas saíram de seu corpo. Como Ralph estava inconsciente, foi muito fácil controlar sua mente. Miau! Hannah olhou para Evan depois que ele assumiu o controle da mente de Ralph. Elysia, Evan olhou para o elfo morto-vivo que imediatamente entendeu o que ele queria. Uma luz branca saiu de sua mão e envolveu o corpo de Ralph. Como se tivesse sido atingido por um raio, Ralph acordou de repente, mas Evan percebeu que seus olhos estavam completamente embaçados. Quem é você, senhor? Evan perguntou-se perguntando se esse cara também é alguém da Associação de Caçadores. Eu sou Ralph, um assassino de baixo nível da Organização Fantasma. Evan, assassino? Organização Fantasma? O que é isso? Então você não é da Dark Guild ou da Hunters Association? Evan perguntou com uma expressão estranha no rosto. Não, Ralph balançou a cabeça imediatamente. Evan ficou em silêncio por alguns minutos depois de ouvir Ralph, pensando que mais uma vez havia capturado o homem errado.
Então, o que é essa organização fantasma? Evan perguntou enquanto suspirava alto. Ao ouvir Evan, Ralph contou a ele sobre como se trata de uma organização que assassina pessoas. Ele também disse a ele que eles só aceitam missões para matar pessoas abaixo do rank a mais. Então você aceitou uma missão e veio aqui para matar alguém? Evan disse, pensando que poderia ter salvado a vida de alguém ao capturar Ralph. Não, não estou aqui para matar ninguém. Um membro da nossa organização aceitou uma missão, mas não temos notícias dele há mais de 24 horas, então estou aqui para procurá-lo. Ralph disse enquanto balançava a cabeça. Oh, Evan ergueu uma sobrancelha ao ouvir Ralph, você sabe quem era o alvo deste homem que aceitou a missão? Seu alvo era um caçador de classificação B+, Evan. O rosto de Evan enrijeceu quando ouviu o nome do alvo. Por acaso esse Evan veio aqui para participar do torneio? Acho que você deveria dar uma olhada em... Sim. O rosto de Evan não pôde deixar de se contorcer quando Ralph confirmou que alguém queria assassiná-lo. De repente ele pensou na pessoa que atirou nele ontem e seu rosto ficou estranho. A pessoa que aceitou a missão usa uma arma como esta? Evan perguntou enquanto mostrava carnificina. Sim, ele é um atirador de longo alcance, Ralph acenou com a cabeça depois de ver o rifle. Droga, eu estava pensando que aquele cara era alguém da Guilda das Trevas, mas descobri que ele é um assassino desta organização fantasma, Evan murmurou para si mesmo, sem saber o que dizer. Ele respirou fundo algumas vezes para acalmar sua mente. Não acho que será ou as pessoas da Guilda das Trevas contratariam um assassino para me matar. De repente Evan pensou na pessoa que usou a Maldical Infibling nele. Mesmo que seja apenas um palpite, tenho 90% de certeza de que a pessoa que emitiu minha missão de assassinato é a pessoa que usou a Maldical Infibling em mim. Você sabe quem é a pessoa para quem você emitiu a missão em relação ao meu assassinato? Evan perguntou a Ralph. Não. Embora já esperasse isso, Evan não pode deixar de esfregar as têmporas de aborrecimento por não saber a identidade da pessoa que contratou o assassino. Existe uma maneira de encontrar a identidade da pessoa que emitiu minha missão de assassinato? Evan perguntou a Ralph após um momento de silêncio. Entrei para a organização recentemente, então não sei muito sobre eles, disse Ralph enquanto balançava a cabeça. Ao vê-lo balançar a cabeça, Evan teve vontade de esbofeteá-lo até a morte. Mas de repente Ralph abriu a boca novamente, não sei se isso vai funcionar ou não, mas há uma pequena chance de você conseguir encontrar a identidade da pessoa que emitiu as missões. Diga-me, disse Evan com uma voz urgente. Ele não se importava se as chances eram baixas porque, desde que conseguisse uma pequena pista sobre a identidade da pessoa, ele estava disposto a tentar. Sob o controle de Hannah, Ralph começou a contar tudo o que sabia. Evan não pôde deixar de franzir a testa quando Ralph lhe contou tudo. É mais complicado do que eu pensava, disse Evan e suspirou interiormente, mas eu já esperava algo assim, já que esses caras se atrevem a aceitar missões de assassinar até mesmo caçadores de nível A. Depois de murmurar, Evan olhou para Elysia que, como antes, mais uma vez deu um golpe de karatê em Ralph. Ralph desmaiou mais uma vez após receber um golpe de karatê. Jogue-o em algum lugar nas ruas, disse Evan a Elysia, que pegou Ralph e desapareceu do lugar onde estava. Elysia voltou depois de um minuto e sem dizer nada, Evan a chamou de volta. Ele olhou para Nicole inconsciente uma última vez antes que asas sombrias aparecessem em suas costas. Embora eu queira procurar a pessoa que emitiu minha missão de assassinato, não posso fazer isso por enquanto, já que o torneio começará amanhã. Usando asas de sombra, Evan saiu do terraço do hotel e voltou para seu quarto. A noite passou sem que mais nada acontecesse e finalmente chegou o dia do torneio. Fim do capítulo. Capítulo 413 Intenção de matar. No dia seguinte, Evan saiu do quarto e foi até a frente do hotel, onde 4 ônibus esperavam para transportar os participantes até o torneio. Cada ônibus tinha logotipos de diferentes academias na parte superior. Haverá um total de 5 academias que participarão do torneio. Academia Astarte,
Academia Arcanum de Astarte City. Academia Clear Sky de Aquaville City, cidade de Naflion. Academia Blackhaven, cidade de Raviarst. Academia Central, cidade central. Como a Academia Central está localizada na cidade central, seus alunos não estavam hospedados no hotel com outros participantes. Assim que Evan saiu, ele notou 2 meninas e 3 meninos conversando um com o outro a alguma distância dele. De repente, uma das garotas olhou em sua direção e Evan não pôde deixar de suspirar em seu coração. Ei, pensei que você realmente mentiu naquele momento quando disse que participaria do torneio, já que não atendeu nossa ligação, Sophie disse em voz alta enquanto acenava para ele. Ao ouvir Sophie, David, Caleb, Mark e uma garota que tinha cabelos prateados olharam na direção de Evan. Parece que não posso evitá-los desta vez, Evan pensou interiormente e foi em direção a eles. Eu estava ocupado com algum trabalho ontem, então não pude atender sua ligação, Evan mentiu entre dentes quando parou na frente deles. Não se preocupe com isso, Mark disse e apoiou seu grande escudo no chão. Assim como da última vez, Sophie foi a única que parecia normal aos olhos dele. Mesmo ainda estando fora do hotel, Mark carregava seu grande escudo por causa de seu complexo de guarda. Caleb estava olhando para ele com olhos brilhantes, mas sabiamente o ignorou conhecendo sua personalidade. Eu me pergunto o que acontecerá quando esse cara ver aquele personagem armadilha, Evan não pode deixar de dizer depois de pensar sobre o que acontecerá quando Caleb ver Noah. David usava óculos escuros e tinha um sorriso calmo, mas uma expressão arrogante no rosto. Ele parecia alguém que vai para uma entrevista em vez de um torneio. Suas classificações ainda eram as mesmas, Sophie era de classificação B+, e as outras 3 eram de classificação B. Quanto à última garota que estava olhando para Evan com curiosidade, ela também era de classificação B+, assim como Sophie, o que surpreendeu Evan. Vocês chegaram ontem? Evan perguntou. Sim, Caleb assentiu, devíamos estar aqui há 2 dias, mas nosso diretor estava ocupado com algum trabalho e nos atrasamos. Com licença, mas posso te perguntar uma coisa? De repente a garota de cabelo prateado disse para Evan do nada. Evan e outros olharam para ela se perguntando o que ela queria perguntar. Olá, eu sou Elia, o 5º membro da equipe deles, a garota se apresentou. Prazer em conhecê-la, Elia, eu sou Evan. Evan acenou com a cabeça, o que você quer perguntar? Foi a primeira vez que ele a conheceu, então ele estava se perguntando o que ela queria perguntar. Acho que você deveria dar uma olhada em. Perdoe minha grosseria, mas você pode me dizer qual é a sua posição? Elia perguntou com voz rígida porque ela não era capaz de sentir sua posição. Ela já era de classificação B+, então a única coisa que lhe veio à mente foi que a classificação de Evan era mais alta que a dela, o que não fazia sentido para ela, considerando a idade dele. Ao ouvir Elia, Sophie e outros tentaram sentir a posição de Evan, mas seus rostos também endureceram quando não foram capazes de sentir sua posição. Evan não ficou surpreso com a pergunta dela porque já esperava que alguém fizesse essa pergunta em algum momento. Eu sou de classificação B+, Evan disse quando a aura de classificação B+, saiu de seu corpo. Eu tenho uma habilidade que pode esconder minha aura e é por isso que você não consegue senti-la. Usando asas sombrias, Evan estava controlando sua aura, e é por isso que apenas a aura de um caçador de nível B+ saiu de seu corpo. Ah, entendo, Elia acenou com a cabeça e suspirou de alívio ao ouvir Evan. Ela estava com medo de que ele fosse um caçador de nível A. Como isso é possível? De repente, Elia ouviu a voz trêmula de David e ficou surpresa ao perceber como Sophie e outros estavam olhando para Evan com a boca aberta. Como você alcançou o rank B+ em tão pouco tempo? Você não era apenas um caçador de rank D+ durante a maré de monstros da cidade de Naflion? Sophie perguntou enquanto tentava ao máximo manter a calma. O que? Elia ficou mais uma vez chocada ao ouvir Sophie e olhou para Evan como se estivesse olhando para um alienígena. Sobre isso, Evan disse com um sorriso no rosto.
Sophie e outros olharam para ele ansiosamente, querendo saber como alguém pode aumentar sua classificação 4 vezes em menos de um mês. Mas as palavras que saíram de sua boca os fizeram querer dar uma surra nele. É um segredo comercial. Sophie e os olhos dos outros não puderam deixar de se contorcer quando viram o sorriso no rosto de Evan. Eles realmente queriam dar um soco nele. Mas nenhum deles era idiota. Eles sabiam que como Evan não respondeu à pergunta deles, significava que ele não queria falar sobre isso, então não disseram mais nada sobre sua posição. Mas de repente Mark pensou em outra coisa e olhou para Evan estranhamente. Você ainda pode invocar o monstro que estava lutando ao seu lado durante a maré de monstros. Mark fez esta pergunta porque se Evan puder invocar aquele monstro, isso não significa que eles terão um monstro extra de classificação B+ para ajudá-los durante o torneio. Além disso, todos eles viram o poder de Aqua durante a maré de monstros e sabiam que era definitivamente mais poderoso do que os monstros normais de classificação B+. Quando Mark fez a pergunta, Sophie e os outros também olharam para ele de forma estranha. É claro que posso invocá-lo, disse Evan com uma voz prosaica. Mas quando ele viu suas expressões, ele decidiu não contar que agora era um monstro de rank A em vez de um monstro de rank B+. Se ele disser a eles que Alka agora é um monstro de classificação A, quem sabe que tipo de cara eles farão. Enquanto conversava com eles, Evan de repente sentiu alguém olhando para ele com uma leve intenção de matar. Ele imediatamente olhou na direção de onde sentiu a intenção de matar, mas não pôde deixar de franzir a testa quando viu 4 pessoas conversando entre si. Mais importante ainda, todos os 4 eram Rankers S. Além de Nathan, o resto dos 3 eram os diretores das outras 3 academias. Amanda, a diretora da Clear Sky Academy, também estava lá. O diretor da Black Raven Academy era um homem de meia-idade chamado John, enquanto o diretor da Arcanum Academy era uma mulher ruiva chamada Morgana. O que há de errado? Caleb perguntou quando viu que Evan estava olhando para outro lugar. Nada. Evan balançou a cabeça quando ouviu Caleb e parou de olhar para eles. Eu estava imaginando coisas? Evan pensou consigo mesmo porque não consegue pensar em nenhuma razão para aqueles Rankers S mostrarem intenção de matar em relação a ele. Fim do capítulo. Capítulo 414. Início do torneio. Depois de mais 5 minutos, todos os participantes do torneio chegaram em frente ao hotel e estavam prontos para sair. Vejo vocês mais tarde, Evan disse para Sophie e os outros quando viu que Valerie e os outros já haviam entrado no ônibus. Tudo bem, eles acenaram com a cabeça, já que também estavam prontos para sair. Boa sorte, disse Evan e foi em direção ao ônibus. Ao entrar no ônibus, ele viu Valerie e outros sentados atrás, embora os bancos da frente estivessem vazios. Ele olhou para o meio do ônibus e viu Nathan que estava sentado com os olhos fechados. Depois de pensar por um momento, ele se aproximou dele e sentou-se ao lado dele. Devemos chegar em 3 horas se nada der errado, disse Edward aos alunos que estavam dentro do ônibus antes de se sentar. Evan olhou para Nathan pelo canto do olho antes de usar a habilidade de telepatia de seu brinco sussurrante. Velho STL Cog diretor, você sabe alguma coisa sobre organização fantasma? Evan perguntou enquanto tentava manter a calma por quase chamar Nathan de velho perseguidor. A boca de Nathan estava se contorcendo furiosamente porque mesmo que Evan parasse no meio da distância, ele poderia facilmente entender como Evan estava prestes a chamá-lo. Por que você quer saber sobre a organização fantasma? Evan se alegrou profundamente quando Nathan não o jogou pela janela do ônibus. Ele imediatamente contou a ele o que aconteceu na noite passada e seu palpite sobre a pessoa que contratou o assassino para matá-lo. Pensar que até uma organização fantasma está atrás de você. Nathan disse usando telepatia e lançou-lhe um olhar estranho. Você mexeu com alguém que não deveria. Porque para contratar um assassino da organização fantasma é preciso pagar um preço muito alto e ter bons contatos. Evan realmente teve vontade de chorar depois de ouvir Nathan. Pelo que ele se lembra, ele nunca tentou mexer com ninguém.
Por causa de sua personalidade, ele raramente fala com alguém, então como poderia ofender alguém? Você deve ter cuidado se estiver sendo alvo da organização fantasma, embora muitas pessoas não soubessem disso. O líder desta organização é na verdade um caçador Hank S. Nathan disse com uma voz séria enquanto olhava pela janela do ônibus. Uma carranca apareceu no rosto de Evan quando ele ouviu Nathan porque Ralph não lhe contou nada sobre isso. Bem, considerando que ele se juntou a eles recentemente e era um assassino de baixo nível, não é estranho que ele não saiba disso. Evan pensou e a carranca em seu rosto desapareceu. Nathan contou a ele mais algumas coisas sobre a organização fantasma e elas foram semelhantes ao que Ralph disse a ele. Na verdade, você não precisa se preocupar muito com o líder deles, de repente, Nathan disse. Por quê? Evan perguntou olhando para ele com expressões curiosas. Você acha que um caçador de Rank S se preocupará com um caçador de Rank B mais como você? Em vez de responder, Nathan perguntou a ele. Uma luz de compreensão brilhou nos olhos de Evan depois de ouvir Nathan, mas ele não pode deixar de rir por dentro. Esse cara definitivamente vai se importar comigo assim que eu tentar o método que Ralph me disse, afinal, preciso conhecer o líder deles se quiser saber sobre a pessoa que emitiu minha missão de assassinato. Nathan contou a ele mais algumas coisas sobre o fantasma organização que Ralph não contou a ele. Acho que você deveria dar uma olhada em... Devo perguntar a ele sobre a intenção de matar que senti antes, Evan pensou consigo mesmo quando se lembrou do que aconteceu antes. Mas depois de considerar por um momento, ele não perguntou nada sobre isso. 3h30 depois finalmente chegaram ao seu destino. O motorista estacionou o ônibus em um estacionamento lotado em frente a um enorme estádio. Os ônibus das outras 3 academias também chegaram na mesma hora que eles. Evan olhou para a cúpula gigante à sua frente e viu Estádio Central escrito no topo dela. Assim que o ônibus parou, Evan e outros se levantaram e saíram dele. Nathan conversou com Edward e os outros professores da academia antes de desaparecer em algum lugar. Não só Nathan, quando Evan olhou os ônibus de outras academias, ele viu Amanda, Morgana e John também desaparecerem em algum lugar. Tudo bem, venha comigo, Edward disse para Evan, Valerie e outros. Edward trouxe os alunos da Academia Astrat ao estádio para fazer o check-in. E os participantes da Academia Central? Amy perguntou a Edward enquanto ele os liderava. Eles já deveriam estar aqui. Acho que você os conhecerá em breve. Edward respondeu com um leve sorriso. Algum tempo depois, eles entraram no estádio, e Edward levou os participantes para outra sala enquanto o restante dos professores foram para seus lugares esperar o início do torneio. O estádio era bastante grande, tinha 200.000 lugares disponíveis. O processo de check-in foi bastante simples, bastando apenas comparecer. Assim que fizeram o check-in, Edward os levou para outra sala reservada para os estudantes da cidade de Astart. Agora só temos que esperar aqui um pouco antes que o resto dos participantes façam check-in, Edward disse a eles enquanto se sentava em um dos sofás. Você estava conversando com os participantes da Clear Sky Academy, você os conhece? Valerie perguntou a Evan enquanto eles também se sentavam. Eles foram meus companheiros de equipe durante a maré monstruosa de Nafleon City, Evan disse enquanto balançava a cabeça. Ah, eles são fortes? Valerie perguntou com uma voz curiosa, Amy e outros também olharam para ele. Evan pensou por um momento e não pôde deixar de rir. Mesmo que sejam um pouco estranhos, eles são realmente muito fortes, disse ele enquanto balançava a cabeça. Cerca de meia hora depois, de repente uma voz soou dentro da sala que Evan e outros estavam esperando. Todos os participantes, por favor, reúnam-se no campo. Vamos, Edward disse a eles após ouvir a voz e eles saíram da sala. Fim do capítulo. Capítulo 415 Nate. Algumas horas antes de Evan chegar ao estádio. Ring asterisco. Será olhou para seu cristal de comunicação e ergueu uma sobrancelha surpresa ao ver o nome da pessoa que estava ligando para ela. Por que ele está me ligando? Será disse em voz alta e aceitou a ligação.
Você está no centro da cidade, certo? Uma voz fria soou do outro lado do cristal. O rosto de Será permaneceu o mesmo quando ouviu a voz fria porque ela estava ciente da personalidade fria de quem ligou para ela. Sim, há algum problema? Será respondeu calmamente. O que você está planejando fazer? A pessoa perguntou mais uma vez após ouvir Será. Por que você está me fazendo todas essas perguntas, Nate? Há algum problema? Será não respondeu, em vez disso perguntou enquanto levantava uma sobrancelha. Eu também estou na cidade central e tenho meus próprios planos para esta cidade, não quero que você faça algo que afete meus planos, disse Nate com a mesma voz fria e por algum motivo ela pôde sentir irritação em a voz dele. Eu não sei do que você está falando. Você já sabe que não estou aqui para mexer com seus planos ou qualquer coisa, eu só quero underscore. Sim, eu sei que você só quer capturar alguns pirralhos imaturos, mas, você está causando muita comoção. Antes que ela pudesse terminar de falar, Nate a interrompeu. Você esqueceu o que aconteceu há 2 dias. Você literalmente anunciou que estamos no centro da cidade e estamos planejando fazer algo. A Associação de Caçadores até colocou as mãos em todos os corpos dos caçadores que foram modificados por Amara, embora eu saiba que eles não conseguirão encontrar nada nesses corpos, você ainda está criando problemas para mim. Agora todos os caçadores da cidade estão em alerta máximo e estão nos procurando. Será ficou em silêncio depois de ouvir Nate porque ela sabia que dessa vez ela realmente estragou tudo. Ela nunca pensou que Evan seria capaz de derrotar todos aqueles caçadores. Aquele bastardo realmente escondeu seus poderes muito bem, Será cerrou os dentes e disse interiormente. Embora ela não tenha visto com seus próprios olhos, ela tinha certeza de que foi Evan quem usou uma habilidade para invocar aquele dragão negro. O que há de errado com o bastardo, de acordo com o que Paul disse a ela, até mesmo aquele que é um caçador de rank a mais sentiu medo quando viu o poder da habilidade rugido do dragão do mar de Evan. Ele estava a mais de 10 quilômetros de distância do local onde Evan usou essa habilidade, mas ainda sentiu uma sensação arrepiante naquele momento. Após a luta de Evan contra aqueles 30 caçadores, ela confirmou que ele é um caçador de nível A, mas mesmo assim, seu poder está fora de cogitação, considerando que até mesmo Paul sentiu medo por causa de sua habilidade. Você quer que eu pare o que estou planejando fazer? Será perguntou depois de um momento. Mesmo não querendo, ela sabia que desta vez a culpa era dela e não queria se tornar inimiga de Nate, que é mais poderoso que ela. Nate ficou em silêncio depois de ouvir Será e não disse nada por alguns segundos, justamente quando Será estava se perguntando por que ele não estava dizendo nada, ela finalmente ouviu a voz dele. Todas as pessoas que você deseja capturar estão participando do torneio, certo? Será ficou confusa porque Nate fez essa pergunta, mas ela respondeu positivamente. Tudo bem então, já que eles estão participando do torneio, vou ajudá-la a completar seu objetivo, disse Nate de repente, deixando-a pasma. O que você quer dizer com você vai me ajudar? Ela perguntou com uma voz incerta porque não tinha certeza do que ele estava planejando fazer. Você não precisa se preocupar com nada, apenas coloque alguns de nossos homens naquele lugar. Posicione alguns de nossos homens naquele lugar. Será murmurou em voz baixa sem entender de que lugar Nate estava falando. Mas de repente seus olhos se arregalaram como pires, não me diga que você está falando sobre. Sim, vou usar essa coisa. Embora eu tivesse meus próprios planos sobre essa coisa, mudei de ideia agora. Nate disse com a mesma voz fria. Você tem certeza, quero dizer, você sabe que pode matar até mesmo um caçador rank S como matar uma galinha usando aquela coisa. Mas você tem certeza que quer usar essa coisa para me ajudar a capturar alguns jovens? A mente de Será estava um caos completo e ela não conseguia entender. Nate, um cara que normalmente não se importa com ninguém dizendo que vai ajudá-la. Você acha que preciso disso para lidar com rankers S? Mesmo sem essa coisa, não tenho medo de ninguém, Nate disse com uma voz fria, mas Será podia sentir arrogância por trás disso. Ela pensou sobre o que aconteceu da última vez,
quando ela e outros Rankers S da Guilda das Trevas o desafiaram e ela não pode deixar de acenar com a cabeça em concordância. Então, como você vai usá-lo, só para lembrar que haverá muitos Rankers S lá no local do torneio, incluindo aquela velha bruxa Natasha. Você não precisa se preocupar com isso, eu tenho meus próprios métodos para usar essa coisa. Mas você sabe que mesmo que essa coisa seja incrível, ela também tem suas próprias limitações. Claro, me diga o nome da pessoa que você quer que eu mande para aquele lugar especial. Será fechou os olhos por um momento depois de ouvir Nate, mas percebeu que não havia nada em que pensar porque seu alvo estava claro. Mande Evan para aquele lugar especial. Quanto aos outros, embora seja problemático, já que você pode enviar apenas uma pessoa para aquele lugar, acho que posso lidar com eles, desde que você os mande para longe da cidade. Parece que você realmente o odeia, disse Nate ao ouvir Será. Bem, isso não importa para mim, apenas certifique-se de não fazer nada estúpido. Eu cuidarei do resto. Não se preocupe, não farei nada desta vez. Bom, disse Nate e encerrou a ligação. Será olhou para o cristal de comunicação em sua mão por algum tempo antes de um grande sorriso aparecer em seu rosto. Ela guardou o cristal em seu anel de armazenamento e saiu da sala em que estava enquanto murmurava algo que só ela podia ouvir. Fim do capítulo. Capítulo 416 Primeira rodada, parte 1. Ao entrar no campo do estádio, Evan viu que ele estava totalmente ocupado pelos espectadores. Havia 5 entradas no estádio e de cada entrada saíam os times das diferentes academias. As dezenas de milhares de espectadores no estádio começaram a aplaudir ao ver os participantes saindo. Evan já sabia sobre os participantes da Arcanum e da Clear Sky Academy, então os ignorou e olhou para os participantes da Central e Harvest City. Mesmo que os participantes de ambas as academias estivessem bem longe dele, ele ainda foi capaz de notar que a classificação mais alta entre eles era a classificação B+. Ele não ficou surpreso com isso porque já é considerado muito bom que as pessoas alcancem a classificação B+ tão jovens. Havia 3 homens e 2 mulheres na equipe da Ravenhurst Academy. Enquanto isso, na equipe da Academia Central havia 4 homens e 1 mulher. Evan prestou atenção especial ao time de Ravenhurst City por causa de Será. Depois de ser atacado pela Guilda das Trevas há 2 dias, ele agora tinha certeza de que Será ou outro membro da Guilda das Trevas estava definitivamente planejando fazer algo durante o torneio. Após ver os participantes das 2 academias, Evan olhou em volta e logo notou algumas pessoas que estavam sentadas na parte superior do estádio. Havia 10 pessoas sentadas na área superior do estádio. A razão pela qual chamaram a atenção de Evan foi porque todos eles eram caçadores Rank S. Além dos 4 princípios das academias, Natasha, Sebastian e mais 4 Rankers S estiveram presentes lá. Foi a primeira vez que Evan viu tantos Rankers S no mesmo lugar, então ele ficou muito surpreso. Mesmo que a maioria dos Rankers S sejam muito famosos e normalmente as pessoas os reconheçam com um único olhar. Evan sempre foi alguém que não se importava com o mundo, então ele não sabia quem eram os outros 4 Rankers S. Eles podem ser mestres de guilda das outras 4 guildas de classificação platina. Evan pensou consigo mesmo quando viu 10 caçadores de classificação S. Ele prestou atenção especial a Morgana, John e Amanda por causa da intenção de matar que sentiu anteriormente. Embora Nathan também estivesse presente lá, Evan percebeu que não foi ele quem mostrou intenção de matar em relação a ele. Enquanto Edward os conduzia para o centro do campo, Valerie e outros notaram um pequeno palco ali. Mas todos os participantes não puderam deixar de erguer as sobrancelhas ao ver o palco. Você não acha que esse palco é bem pequeno? Amy disse enquanto eles caminhavam. O palco tinha apenas 100 metros quadrados, o que era muito pequeno para ser considerado um palco de luta. Outros estudantes também ficaram confusos e se perguntaram por que o palco era tão pequeno. Assim que todos os estudantes se reuniram perto do palco, um homem de meia idade desceu do céu e pairou no centro do estádio.
Evan olhou para o homem e apenas com um único olhar percebeu que ele era um caçador de classificação a mais. Bem-vindo, eu sou, bem, você não precisa saber meu nome, pois não é importante, serei o anfitrião do torneio deste ano. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos por terem vindo aqui hoje. Aspas. Evan e os outros olharam para o homem sem palavras, perguntando-se quem permitiu que ele sediasse o torneio. Sei que todos estão entusiasmados com o torneio e com os tipos de desafios que nossos participantes enfrentarão desta vez, por isso não vou perder tempo e irei direto ao ponto. Como todos vocês devem estar se perguntando por que existe um palco tão pequeno no meio do estádio, deixe-me tirar suas dúvidas de que este palco não é para lutas. O torneio deste ano será completamente diferente de todos os anteriores. O torneio deste ano terá 3 rodadas. Depois de dizer isso, o homem olhou para o local onde os Rankers S estavam sentados. Para explicar a primeira rodada do torneio, gostaria de convidar a presidente da Associação de Caçadores, senhorita, porque, sem a ajuda dela, não podemos começar a primeira rodada do torneio. A multidão começou a aplaudir ao ouvir o nome de Natasha. Aos olhos das pessoas que estavam presentes, ela era a caçadora mais forte, então era natural muitas pessoas a admiravam. Evan e os outros competidores também ficaram surpresos ao ouvir o homem e olharam na direção onde estavam sentados 10 caçadores Rank S. Natasha ainda tinha uma bengala de madeira nas mãos e seus cabelos brancos estavam amarrados em um coque. Audição o que o anfitrião disse, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto enrugado quando ela se levantou. De repente, ela desapareceu do lugar onde estava. Rápido, Evan não pode deixar de dizer interiormente quando ele não foi capaz de seguir seu movimento antes que ela aparecesse logo acima do palco. Natasha olhou para os participantes com um brilho estranho nos olhos. Ela não disse nada depois de aparecer acima do palco e acenou com a mão. O anel de armazenamento em sua mão brilhou um pouco e uma pequena esfera prateada com 10 centímetros de diâmetro apareceu em suas mãos. Uau! Fortes ondas de energia encheram o estádio no momento em que Natasha tirou o orbe. Os olhos de Evan e de outros participantes se arregalaram por um momento quando sentiram as ondas de energia saindo do orbe. Um artefato de classificação S, Evan pensou interiormente porque era a primeira vez que ele via um artefato de classificação S de uma distância tão próxima. Embora ele tenha visto a armadura e a espada de Sebastian quando o encontrou há alguns dias em seu escritório, elas não estavam liberando nenhuma ondulação, então ele não foi capaz de sentir seu poder. Mas foi apenas o começo, pois o que aconteceu a seguir o chocou ainda mais. De repente, um halo prateado apareceu ao redor de Natasha e ela largou o pequeno orbe em direção ao palco. O tamanho do orbe começou a se expandir rapidamente e atingiu 10 metros de diâmetro pouco antes de chegar ao palco. Uau! Uma luz prateada irrompeu do orbe que Natasha deixou cair e um portal semelhante ao portal de uma masmorra apareceu diante de Evan e de todos. Não me diga que esta é uma masmorra portátil, Evan não pode deixar de pensar quando sentiu flutuações de energia semelhantes ao portal da masmorra saindo do portão criado pelo orbe prateado. Fim do capítulo. Capítulo 417 Primeira rodada, parte 2. Quando o portal apareceu acima do palco, Evan e os outros vislumbraram montanhas, florestas, lagos, monstros e uma variedade de outras coisas. Essa coisa é realmente uma masmorra portátil? Depois de vislumbrar vários locais dentro do portal, Evan começa a acreditar que o Silver Orb é definitivamente uma masmorra portátil ou algo semelhante a ela. A primeira rodada do torneio acontecerá neste pequeno mundo. Todos os participantes pararam de olhar para o portal quando ouviram a voz idosa de Natasha. Este artefato contém um pequeno mundo com cerca de 2.000 quilômetros de diâmetro. No centro deste mundo, coloquei uma bandeira verde. Natasha disse e uma imagem de uma grande montanha apareceu dentro do portal. No topo da montanha todos puderam ver uma bandeira verde. Esta rodada é muito simples, quem chegar ao centro deste pequeno mundo e pegar primeiro a bandeira verde será o vencedor da rodada.
Evan ficou surpreso ao saber que existe um pequeno mundo no orbe prateado com um diâmetro de 2.000 quilômetros. A Terra tem um diâmetro de 12.742 quilômetros, então era compreensível que ele ficasse surpreso ao saber que um pequeno orbe poderia caber em um mundo tão grande quanto quase um sexto da Terra. Mas quando ele ouviu o que Natasha disse no final, ele não pôde deixar de erguer uma sobrancelha. A pessoa que chegar primeiro ao centro. Evan pensou que eles participariam em equipe, mas pelo que Natasha acabou de dizer, ele percebeu que não é o caso. Evan não foi o único que ficou confuso ao ouvi-la, outros alunos também perceberam esse fato. Claro, uma certa mulher com morte cerebral ainda não tinha noção. Posso perguntar uma coisa? A única garota presente na equipe da Academia Central disse enquanto levantava a mão como uma estudante. Vá em frente, Natasha disse com um sorriso no rosto como se já soubesse o que iria perguntar. Pelo que você acabou de dizer, parece que estaremos competindo um contra o outro sozinhos. Isso está correto? Natasha acenou com a cabeça ao ouvir a garota e disse com voz firme, isso mesmo, na primeira rodada vocês não participarão em equipe. Haverá um total de 3 rodadas no torneio, a segunda e a terceira rodada serão rodadas de equipe, mas a primeira rodada é um desafio solo. Mesmo que todos eles estivessem confusos sobre o porquê de haver uma rodada solo desta vez, ninguém disse nada. Quando Natasha viu que ninguém perguntava mais nada, ela continuou. Todos vocês serão teletransportados para diferentes lugares dentro do pequeno mundo. Embora todos vocês apareçam em locais diferentes, a distância entre todos vocês e a bandeira permanecerá a mesma. Existem muitos monstros dentro do pequeno mundo, o nível mais baixo do monstro é a classificação D+, enquanto o nível mais alto é a classificação A+. Há apenas um monstro de classificação A+ dentro do mundo pequeno, então tente o seu melhor para evitá-lo se não estiver confiante em lutar contra ele. Se você encontrar um participante dentro do mundo pequeno, você pode se juntar a ele se quiser, ou você pode lutar contra ele, ela e eliminá-los. Se você está pensando em se juntar a outros participantes depois de conhecê-los, lembre-se que, além da recompensa que você receberá no final do torneio, coloquei um artefato de classificação perto da bandeira verde. Até então. Natasha não terminou a frase e apenas sorriu para eles. Embora ela não tenha terminado a frase, todos os participantes ainda entenderam o que ela queria dizer. Acho que você deveria dar uma olhada. Como há apenas um artefato de classificação A, é óbvio que apenas uma pessoa será capaz de obtê-lo. Mas se eles decidirem se juntar a alguém depois de conhecê-los, eles terão que ficar de olho nele para que ele não os apunhale pelas costas por ganância por um artefato de classificação A. Mesmo que todos os participantes tenham entendido o que ela quis dizer, suas expressões ainda se iluminam sabendo que podem obter um artefato de classificação A. Os olhos de Evan também brilharam, pois não é fácil conseguir um artefato de classificação A. Além disso, teve certeza de que não será difícil vencer esta rodada. Além dos monstros, existem muitas formações e armadilhas dentro deste pequeno mundo, então mantenha os olhos sempre abertos, disse Natasha e olhou para o anfitrião anônimo do torneio. Vendo Natasha olhando para ele, o anfitrião anônimo tirou alguns pequenos cristais azuis claros de seu anel de armazenamento e os jogou para os participantes. Se você encontrar uma situação perigosa dentro do pequeno mundo e não puder escapar, então você pode sair do pequeno mundo esmagando este cristal, disse Natasha depois que todos os participantes pegaram o cristal que o anfitrião anônimo jogou em sua direção. Não pense que por ser apenas um torneio você está seguro. Se você tomar uma decisão irracional você pode até perder sua vida, então não hesite em esmagar o cristal se você se encontrar em uma situação perigosa. Natasha disse com a voz séria e só depois de ver todos balançando a cabeça ela sorriu. Ok, vamos começar, ela disse e acenou com a mão. As imagens mostradas dentro do portal desapareceram e o portal estabilizou completamente. Natasha disse depois que o portal se estabilizou, então de repente ela se lembrou de algo e disse, a propósito, você não será capaz de voar dentro do pequeno mundo, então não se sinta confuso.
Os participantes olharam para seus companheiros de equipe antes de caminharem em direção ao portal. Boa sorte, disse Evan a Valerie e seus outros companheiros de equipe antes de também ir em direção ao portal. Não houve hesitação em seus olhos quando ele entrou no portal. Em menos de um minuto, todos os 25 participantes entraram no portal. Quando todos os participantes entraram, Natasha acenou com a mão mais uma vez e o portal brilhou com uma luz prateada. Após confirmar que estava tudo bem com o portal, Natasha olhou para o anfitrião anônimo e voltou para seu lugar. Depois que Natasha voltou, ninguém percebeu, mas o portal começou a liberar algumas ondas de energia que foram absorvidas pelo pequeno palco abaixo do portal. Fim do capítulo. Capítulo 418 Rei Goblin, Parte 1. Ao entrar no portal, Evan foi teletransportado para o topo de uma montanha. Rugi! Assim que ele recuperou os sentidos, ele nem teve tempo de olhar em volta antes de ouvir um rugido alto e cheio de raiva a alguma distância dele. O tempo de repente pareceu desacelerar nos olhos de Evan quando ele ativou a velocidade temporal sem hesitação ao ouvir o rugido. Ele virou a cabeça na direção de onde vinha o som e viu um leão com pelo vermelho brilhante saltando em direção a ele em câmera lenta. Os olhos de Evan estavam indiferentes quando ele ergueu uma das mãos. Um brilho de cor azul apareceu ao redor de seu punho, assim como a luz azul apareceu, uma poderosa vibração sônica saiu de seu punho. Evan deu um soco na cabeça do leão, que aos seus olhos era tão lento quanto uma tartaruga por causa da habilidade de velocidade temporal. As poderosas ondas sônicas invadiram o corpo do leão quando o punho de Evan tocou sua cabeça. Os olhos do leão se arregalaram e seu corpo começou a tremer. O leão abriu a boca para rugir alto, mas antes que pudesse emitir qualquer som. Bang! O corpo do leão Renki-se explodiu em uma polpa sangrenta. Sangue, órgãos e matéria cerebral voaram por toda parte e o leão Renki-se morreu sem ser capaz de entender o que aconteceu. Clique! Evan ouviu um clique e viu um núcleo de fogo vermelho que caiu depois que o leão se transformou em uma polpa sangrenta. Ele escolheu o núcleo sem muito interesse e finalmente olhou ao seu redor. Cenas semelhantes ocorreram nos locais para onde outros participantes foram teletransportados. Valerie apareceu perto de um lago e um crocodilo de lama Renki-se tentou atacá-la, mas antes que pudesse alcançá-la, uma aura fria saiu de seu corpo e transformou o crocodilo em uma estátua de gelo. Jackson se viu no meio de uma floresta e uma Python da floresta de classificação C tentou atacá-lo, mas Jackson evitou facilmente o ataque da Python e a transformou em um cadáver carbonizado. No estádio, uma tela gigante mostrava o que acontecia dentro do pequeno mundo. A maioria dos espectadores que vieram assistir ao torneio eram humanos normais, então quando viram os participantes matando monstros, começaram a aplaudir em voz alta. Você não acha que a habilidade que essa pessoa usou é semelhante à habilidade usada pelos Saldio Wyverns, disse Cody, o mestre da Guilda Aquarius, a guilda de classificação platina da cidade de Aquaville. De fato, Amanda, que estava sentada ao lado dele, acenou com a cabeça. Sebastian não pôde deixar de erguer uma sobrancelha ao ver isso, porque sabia que Evan entrou na masmorra do ninho de Wyvern alguns dias atrás. Mesmo que as pessoas tenham ficado surpresas quando Evan transformou o corpo do leão de fogo Renki-se em uma polpa sangrenta com um soco causal, eles não pensaram muito sobre isso porque sua atenção foi atraída por outro participante. Parado no meio de uma planície gramada, Noah olhou para o urso Renki-se, que tinha 2 metros de altura. As pessoas que viram Noah na tela não puderam deixar de suspirar de admiração. Tão bonito! Um homem sentado na plateia disse enquanto olhava para Noah com olhos sonhadores. Por causa do charme extraordinário de Noah, as pessoas estavam pensando que ele era uma menina. Por alguma razão, meus instintos masculinos estão me dizendo para ficar longe dessa beleza. Se seus instintos estão dizendo para você ficar longe dela, então por que diabos você está babando enquanto olha para ela? De repente, uma aura branca apareceu ao redor de Noah e a expressão do urso Renki-se mudou. Seus olhos castanhos escuros brilhavam com luz branca, e os olhos das pessoas que assistiam tudo no estádio se arregalaram.
Acho que você deveria dar uma olhada. Depois que o Halo branco apareceu ao redor de Noah, as expressões no rosto de Bear ficaram muito estranhas. Sou só eu ou esse urso está olhando para aquela linda garota com expressões pervertidas? Disse uma espectadora depois de ver as expressões babadas do urso. Ninguém disse nada depois de ouvi-la porque eles também sentiram o mesmo. Uau! De repente, a aura branca ao redor de Noah tornou-se ainda mais poderosa. Baque! Quando a aura branca ao redor de Noah se tornou ainda mais poderosa, os olhos do urso rolaram para dentro de sua cabeça e ele caiu no chão. As pessoas que viram isso ficaram completamente sem palavras. Mesmo que o urso tenha desmaiado, suas expressões ainda eram muito estranhas. Seu corpo tremia de vez em quando, e pelo som prazeroso ocasional que saía de sua boca ficava claro que ele devia estar vendo algo que não deveria ser dito em voz alta. Os caçadores Rank S olharam para esta varredura com olhares vazios em seus rostos. Vendo o corpo trêmulo do urso, eles sabiamente decidiram não dizer nada. A gravidade aqui é 2 vezes maior do que no mundo exterior, Evan murmurou para si mesmo depois de sentir a gravidade ao seu redor. Havia algumas montanhas ao seu redor e na frente dele havia uma pequena área semelhante a uma floresta. HND alfa S no VYLC Omicron M, mesmo que a gravidade seja diferente e eu não possa voar, devo ser capaz de chegar ao centro do mundo em menos de 10 horas se jogar minhas cartas corretamente. Evan disse para si mesmo e pulou do chão, a montanha que tinha 200 metros de altura. Usando a habilidade da corrente de gelo, ele conseguiu facilmente controlar seu corpo no ar e pousou com segurança no chão. Assim que seus pés tocaram o chão, seu corpo se transformou em um borrão e ele avançou. Enquanto Evan avançava, alguns monstros tentaram atacá-lo, mas todos foram mortos pelas lâminas do vento. Evan continua avançando enquanto mata monstros e coleta seus núcleos. Em apenas 1 hora ele percorreu cerca de 100 quilômetros de distância. Durante esse tempo, ele enfrentou muitos monstros variando do Rank D+ ao Rank C+. É uma pena que eu não possa absorver seus corpos usando devoração de energia, já que muitas pessoas estão assistindo, Evan murmurou baixinho enquanto pegava um núcleo de classificação C+. De repente ele sentiu algo e seus olhos brilharam. Ele ativou a habilidade Olho de Falcão e olhou para frente. Isso é, os olhos de Evan se arregalaram quando a alguns quilômetros de distância dele ele viu um monstro verde de 1 metro de altura com estranhas gravuras em seu corpo. As gravuras pareciam runas e davam uma sensação estranha. Um rei duende, Evan murmurou com uma voz chocada. Mas o olhar chocado em seu rosto logo desapareceu e um largo sorriso apareceu em seu rosto. Eu posso finalmente transformar um rei goblin em um morto-vivo sombrio, Evan pensou e estava prestes a correr em direção ao rei goblin quando seus olhos tremeram. Pelo canto dos olhos, ele viu um homem correndo em direção ao rei dos duendes. O corpo do homem estava cercado por fogo e Evan tinha certeza de que o corpo do rei dos duendes se transformaria em cinza se aquele cara chegasse perto dele. Fim do capítulo. Capítulo 419 Rei Goblin, Parte 2. A pessoa que estava correndo em direção ao rei dos duendes era Félix, um dos membros da equipe da Academia Central. Ele estava se movendo em direção ao centro do pequeno mundo quando viu o rei dos duendes que estava em seu caminho. Mesmo que os reis goblins sejam mais poderosos que os goblins normais, ele não se importou muito com isso porque mesmo os reis goblins estão sujeitos a limites raciais e não podem ir além do nível D+. Ele era um caçador de nível B+, então apenas cobriu seu corpo com fogo porque tinha certeza de que o rei dos duendes não seria capaz de suportar o calor de seu fogo e se transformaria em pó quando chegasse perto dele. Quando o rei dos duendes viu Félix correndo em sua direção, uma expressão de pânico apareceu em seu rosto verde. As gravuras em seu corpo brilharam e ele lançou alguns dardos pretos em direção a Félix na tentativa de detê-lo. Os dardos pretos estavam liberando uma leve fumaça roxa e Félix até sentiu uma pequena ameaça deles. A alquimia dos reis duendes é realmente aterrorizante. Félix não pode deixar de murmurar quando sentiu uma leve ameaça dos dardos que se aproximavam.
Os dardos eram feitos de osso de um monstro, mas o que os tornava perigosos era o veneno que o rei dos duendes aplicava neles. Como os reis duendes são muito bons em alquimia, Félix entendeu imediatamente quem fez o veneno que cobria os dardos. Pensar que pode produzir um veneno que pode representar uma leve ameaça para mim. Foi a primeira vez que ele enfrentou um rei duende, então embora soubesse que os reis duendes são diferentes dos goblins normais, ele nunca pensou que apesar de ser um rank D+, seria capaz de produzir um veneno que pode representar uma ameaça até mesmo para um caçador de rank B+. É bom que eles não possam evoluir depois de alcançar o rank D+, ou teria sido um pé no saco lutar contra eles, Félix pensou enquanto balançava a cabeça. Todos os dardos viraram pó quando chegaram perto dele por causa da alta temperatura ao seu redor, justamente quando o rei dos duendes pensava que estava acabado porque algo inesperado aconteceu. Estrondo. Félix, que estava correndo em direção a ele, foi repentinamente lançado voando para trás como uma pipa quebrada, e outro humano coberto de luz verde apareceu diante dele. Merda, eu não consegui controlar minha força por causa da minha alta velocidade. Evan deu uma palmada no rosto quando viu que acidentalmente mandou Félix voando para longe. Ele estava a mais de 10 quilômetros de distância do rei dos duendes quando notou Félix. Ele sabia que se Félix transformasse o rei dos duendes em cinzas, ele não seria capaz de pegar sua sombra morta-viva. Só de pensar que ele poderia perder a chance de pegar a sombra do rei dos duendes, sua mente se moveu diante de seu corpo e ele ativou passos bruxuleantes, velocidade temporal e manipulação do vento ao seu limite máximo possível e chegaram diante do rei dos duendes em um instante. Foi a primeira vez que ele usou todas as habilidades que melhoram muito sua agilidade, então ele não conseguiu controlar seu corpo adequadamente e mandou Félix voando para trás como uma pipa quebrada. Puxa vida, que tipo de agilidade fantasma é essa? Alguém na plateia exclamou quando Evan percorreu cerca de 10 quilômetros de distância em apenas 2 ou 3 segundos. Os caçadores de rank S também ficaram perplexos por não entenderem como um caçador de rank B+ poderia se mover assim. Esse cara não está morto, certo? John, o diretor da Black Raven Akaand perguntou com a boca ligeiramente aberta. Não se preocupe, ele ainda está vivo. Natasha disse, mas seus olhos também tremeram ao ver o estado de Félix. Porque ele salvou aquele rei duende? Uma pessoa sentada na plateia perguntou com uma voz duvidosa. Talvez porque aquele goblin parece uma criança fofa, respondeu a pessoa sentada ao lado dele. Ouvindo o que a pessoa disse, as pessoas olharam para o rosto verde e horrível do rei dos duendes. Sua boca estava cheia de dentes amarelos quebrados e seu nariz era um pouco mais longo que o de um humano. Todos eles olharam para a pessoa que chamou o rei dos duendes de fofo e se afastaram dele. Mesmo que Evan sentisse alguma culpa por quase matar Félix, ele ainda não se esqueceu do rei dos duendes. Ele se virou apenas para ver o rei dos duendes olhando para ele com um olhar agradecido por salvá-lo. Evan acenou com a cabeça para o rei dos duendes em sinal de boa vontade e depois cortou seu pescoço. Rachadura. O som de ossos quebrando soou e o rei dos duendes morreu com um olhar agradecido ainda estampado em seu rosto. Público. Por algum motivo, todos sentiram pena do pobre goblin. Até mesmo caçadores de alto escalão olhavam para Evan com caras estranhas, perguntando-se se ele tinha um estranho fetiche de brincar com os sentimentos do goblin. Evan não se importou com o que as pessoas pensavam dele e cuidadosamente guardou o corpo do rei dos duendes em seu anel de armazenamento. Depois de guardar o corpo, ele caminhou em direção a Félix, que estava inconsciente a 30 metros dele. Evan coçou a nuca se perguntando o que deveria fazer com ele. Ele estava com medo de que se deixasse Félix assim, ele seria morto pelos monstros, já que estava inconsciente. De repente, os olhos de Evan brilharam. Ele tirou o anel de armazenamento de Félix e conectou-o facilmente após quebrar a conexão de Félix. Ele tirou o cristal que Natasha deu a eles do anel de armazenamento de Félix e colocou o anel de volta no dedo de Félix. Não precisa me agradecer, eu sei que sou uma boa pessoa, Evan murmurou para si mesmo e colocou o cristal na mão de Félix.
Ele o ajudou a esmagar o cristal e recuou. Assim que ele quebrou o cristal, uma leve luz prateada cobriu o corpo de Félix e ele desapareceu de lá. Evan também não parou mais por aí e avançou mais uma vez. Mas seu ataque parou abruptamente logo após 5 minutos, quando uma pequena vila apareceu na frente dele. A vila estava cheia de goblins e havia pelo menos 400 deles. Evan teria ignorado a vila, pois queria chegar ao centro do pequeno mundo o mais rápido possível, mas no meio da vila havia uma pequena plataforma que chamou sua atenção. A plataforma estava coberta de luz dourada e chamava bastante a atenção. O que é isso, Natasha? Nathan perguntou quando viu a plataforma dourada. Além da recompensa que coloquei perto da bandeira, há muitas outras coisas boas que eles podem conseguir neste pequeno mundo, disse Natasha com um sorriso no rosto. Claro, não será fácil para eles conseguirem essas coisas já que há muitas armadilhas ao redor delas. Depois de dizer que Natasha olhou para a tela e balançou a cabeça, o item colocado na plataforma dourada é um dos itens mais difíceis de obter neste pequeno mundo. Espero que esse garoto evite esse item ou tenho medo que ele seja forçado a usar o cristal para escapar de lá. Quando as pessoas ouviram Natasha, todas olharam para a tela com rostos confusos. Embora a vila estivesse cheia de goblins, sua classificação era muito baixa para representar qualquer ameaça a Evan. Evan não tinha certeza do que era a plataforma dourada, mas só de olhar para ela, ele percebeu que era algo bom. Então, depois de pensar por um momento, ele avançou em direção à aldeia. Evan não tinha medo de centenas de goblins, pois eles eram muito fracos aos seus olhos. Mas assim que Evan sentou-se dentro da vila dos goblins, seu rosto mudou. De repente uma enorme quantidade de mana saiu do chão e uma formação que cobria toda a vila se iluminou. Fim do capítulo. Capítulo 420 Aldeia dos Duendes. Assim que Evan pisou dentro da vila dos duendes, uma formação gigante brilhou sob seus pés. Vendo a formação, Evan imediatamente entendeu que era uma das armadilhas que Natasha lhes contou. Ele estava prestes a recuar quando de repente uma barreira gigante em forma de cúpula surgiu do chão e cercou toda a vila dos goblins. Ao mesmo tempo, Evan sentiu algumas restrições sendo colocadas em seu corpo. O fluxo de mana dentro de seu corpo começou a desacelerar e ficou difícil para ele controlá-lo. Seu poder físico também diminuiu enormemente e ele sentiu como se tivesse se tornado um caçador Rank D novamente. Ivan ficou surpreso com a mudança repentina dos acontecimentos, mas não entrou em pânico porque sabia que era o trabalho da formação que brilhava sob seus pés. Ele tentou forçar um pouco sua mana e percebeu que mesmo sendo difícil controlar a mana de seu núcleo principal, era diferente para seu núcleo monarca. Estou sentindo que se eu tentar forçar um pouco meu núcleo monarca, poderei me libertar das restrições desta formação. Evan pensou consigo mesmo, mas não se libertou. Se ele se libertar da formação, as outras pessoas que o observam de fora definitivamente perceberão isso. Embora eu não tenha medo deles, é melhor esconder o fato de que posso me libertar da restrição da formação, já que as pessoas da Guilda das Trevas estão definitivamente observando isso. Kekek, kekekek, kekek. De repente Evan começou a ouvir risadas de goblins e viu centenas deles correndo em sua direção com pedaços de osso nas mãos. Um sorriso cruel estava estampado em seus rostos e eles olhavam para ele com olhos famintos. A classificação dos goblins que vinham em sua direção variava de I+ a D+. Se fosse qualquer outra pessoa eles já teriam usado o cristal para escapar daqui, afinal, só um idiota lutaria contra tantos goblins em um espaço fechado com sua classificação restrita. Evan também franziu a testa quando viu os goblins avançando em sua direção. Ele não tinha medo de enfrentar tantos deles, o problema era outra coisa. Há muitos goblins. Levaria algum tempo para matar todos eles. Evan murmurou interiormente porque não quer perder tempo aqui. Parece que é hora de usar essa coisa. De repente, os lábios de Evan se arquearam para cima e um sorriso animado apareceu em seu rosto. O anel de armazenamento em sua mão brilhou levemente e um rifle longo e pesado de cor obsidiana apareceu em suas mãos.
O rifle era obviamente carnificina que ele recebeu do assassino da Organização Fantasma. Carnificina, classificação a mais. Carnificina é uma obra de arte sinistra, sua moldura de obsidiana aprimorada com minério estelar. O único propósito de criar carnificina era matar seu alvo. Ao soldar Carnage, você pode usar as habilidades Focus, Mana Strike Fining, Zephyr Precision e Phantom Shot. O usuário do Carnage pode alternar entre o modo de tiro rápido e de tiro único à vontade. O poder dos tiros disparados do Carnificina depende dos materiais usados na criação das balas. Se o material da bala não for bom, então o poder dos tiros será bastante reduzido. Cometi um erro e esqueci de mencionar o modo rápido e de tiro único de Carnificina no capítulo 404. Eu o corrigi. Desculpe pelo inconveniente. Hora de jogar o jogo de tiro. Evan gritou com uma voz animada e usou o modo de tiro rápido do rifle. O rifle estava carregado com balas de aço reforçadas que ele comprou ontem. As balas não eram muito poderosas e é difícil matar até mesmo monstros de rank D usando-as. Mas por causa da habilidade fortalecimento de mana do Carnificina, Evan foi capaz de aumentar o poder das balas até certo ponto. Logo os goblins estavam a apenas 100 metros de distância dele. Evan apontou Carnificina em direção a eles e seus olhos brilharam de zombaria ao ver os olhos famintos dos goblins. Vamos ver se você consegue rir depois disso. Bang, 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 bang. O som de tiros ecoou por toda a floresta goblin e flashes brancos de luz dispararam da boca do Carnificina. Evan usou sua mana para fortalecer as balas, então o poder das balas de aço reforçado não era motivo de zombaria. As balas penetraram facilmente na pele do goblin e penetraram mais fundo em seus corpos. Fontes de sangue verde irromperam enquanto as risadas loucas dos goblins se transformavam em gritos cheios de dor. Quando as balas atingiram a cabeça dos goblins de classificação e mais, eles não foram capazes de lidar com o impacto e suas cabeças explodiram como uma melancia. Apenas goblins de rank D e D+ foram capazes de sobreviver a algumas rodadas de balas, mas logo eles também começaram a morrer. Evan tinha 5.000 balas, então não tinha medo de ficar sem munição. Hahaha, por que vocês não estão rindo agora, seus monstros feios? Evan riu como um louco enquanto matava goblins sem nenhum problema. O chão estava tingido de verde com sangue goblin e um forte cheiro de ferro encheu toda a vila goblin. Em apenas um minuto, Evan matou mais de 200 goblins que corriam em sua direção. Aqueles que estavam atrás começaram a fugir depois de verem o que aconteceu com os goblins da frente. Infelizmente para eles, a barreira que deveria prender o inimigo agora os estava prendendo. Mesmo que quisessem fugir, não conseguiram quebrar a barreira que os cobria. Quando Evan viu que os goblins estavam recuando, ele zombou e pulou na pequena montanha de cadáveres de goblins. Bang, 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 bang. Como se ele estivesse atirando em bonecos de papel, os goblins desabaram um após o outro. Em apenas 2 minutos depois de entrar na aldeia dos goblins, Evan matou todos os goblins. Havia tanto sangue na área que um tênue véu verde cobria a aldeia. Quando Evan matou o último goblin, a formação que cobria a vila desapareceu automaticamente. Todas as restrições impostas ao corpo de Evan foram suspensas quando a formação desapareceu. Evan guardou Carnificina e acenou com a cabeça satisfeito. Ele olhou para a plataforma no meio da aldeia e viu que a luz dourada ao redor também estava desaparecendo. Vamos ver o que é isso, disse Evan para si mesmo e caminhou em direção à plataforma. Fim do capítulo. O silêncio é um amigo que nunca trai. Confúcio.